Se a gente olhar os dados que nós temos, e a Igreja Adventista ela tem o costume de fazer, de tempos em tempos, um apanhado de dados, normalmente utilizando os censos, enfim, do país, e também os livros de registro da igreja, para poder identificar ali níveis de evasão, de saída das igrejas, de abandono e etc. A gente tem ali também uma identificação de como a igreja é e por aí vai. Tem um livro, especialmente, que é o livro Adventismo e Sociedade. Ele é bem interessante, ele trata do censo de 2010. Infelizmente, nós não tivemos em 2020, por conta da pandemia, creio eu. E então, deve acontecer, né? Suponho, em algum momento. Mas ele tem ali uma análise desses últimos censos para a gente ver a situação social da igreja, como a igreja ela está. Em todo caso, quando a gente olha para esses registros, a gente vê uma coisa que é muito óbvio para a gente que convive na igreja, que é, nossos jovens costumam sair da igreja quando eles chegam ali na fase final da adolescência, da primeira adolescência ali. Quando ele alcança ali seus 15, 16 anos, ele vai enfraquecendo, vai se afastando, ele não se interessa mais pelas coisas religiosas, até que chega um momento em que ele abandona, ali quando ele cria uma certa independência para tal. Isso é extremamente comum. Eu poderia mencionar para vocês, inclusive, algo que eu chamo de o fenômeno do adventista de berço. Quantos aqui são adventistas de berço, nasceram na igreja? Desses que estão com a mão levantada, quantos de vocês nunca saíram da igreja? Isso é extremamente raro de se ver. Isso é extremamente raro. Alguém que nasceu na igreja, se mantém na igreja e nunca teve uma experiência de rejeição, é extremamente raro. E cada nova geração, isso tem se tornado ainda mais raro. Eu ainda não tenho dados para te oferecer. Um dia eu pretendo ter. A gente está nesse caminho. Só que, eu falo, por exemplo, da minha geração, que já não é a mesma dos filhos de vocês, eu conheço, falando agora bem pessoalmente apenas, eu conheço apenas uma pessoa, de todos que eu já me relacionei até hoje, que não tiveram ao menos uma experiência de abandono da igreja de alguma forma, mesmo que parcial. Mesmo que parcial. Isso acontece muito por conta da mentalidade, da forma como essas novas gerações elas funcionam. Algo que ou funcionou ali em uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento estruturado há algumas décadas e que está se concretizando e que vai se manter cada vez mais real. E é sobre esse contexto que eu quero conversar com vocês. Se você tem o interesse que seu filho ele nunca abandone os caminhos de Deus, seja você membro dessa igreja ou de qualquer uma outra, a ideia é a gente pensar como essas novas gerações funcionam no geral. Claro que seu filho tem a subjetividade dele e ele vai se relacionar com isso de uma forma muito específica, mas como essas novas gerações funcionam, para que você tente manter ele da forma como você puder. Vamos falar um primeiro ponto, então. Se a gente falar de novas gerações, as mais recentes, é impossível a gente começar sem falar de pós-modernidade. Se alguém for sociólogo aqui, historiador, algo assim, você pode até ter alguma rejeição quanto a esse conceito de pós-modernidade. Ou você tem essa rejeição mesmo não sendo da área. Mas a ideia é, já faz algum tempo, algumas décadas pelo menos, que aquilo que nós chamávamos de modernidade, essa estrutura de pensamento moderna, ela foi ultrapassada. E está sendo cada vez mais. Nós tínhamos, então, se você pensar historicamente, nós tínhamos o quê? Durante a Idade Média, o pensamento medieval, ele funcionava ali, no contexto da religião principalmente, funcionava extremamente atrelado ao religioso. Então você pensava moralidade, pensava ética, pensava costumes e práticas atreladas ao religioso, atreladas ao divino ou não, dependia, né, da linha religiosa, mas atreladas ao religioso. Você pensava relacionamento familiar atrelado ao religioso. Você pensava tudo isso com base em uma visão religiosa. Principalmente, se a gente falar em Idade Medieval, né, um pensamento católico, especialmente. A modernidade ela foi um período de rompimento em que a esfera pessoal, ali, individual, ela começa a surgir mais. O religioso ele perde forças na modernidade. Você tem a grande crítica aí quanto à visão religiosa de tudo. Você tem a própria derrocada da igreja, da religião, em alguns aspectos da vida, né, do ser humano, que as pessoas enxergaram como não tendo relações. E você tem ali uma noção em que é tomado o religioso e ele não é colocado mais como centro de tudo.
mas sim ele tem o seu espaço, que é o espaço da igreja. Antes, a igreja, a religião estava em tudo. Na modernidade, a igreja ela tem o seu espaço, seja lá a filantropia, seja a questão do sobrenatural, a questão da espiritualidade, ela tem o seu espaço específico. Os outros espaços, eles são mantidos por outras áreas, inclusive a ciência, por exemplo. E aí você tem uma visão muito clara sobre método, uma visão muito clara sobre a forma como você se comporta diante de cada situação, não apenas como, isso é revelacional, mas a partir de várias e várias outras premissas. Mas você tem essa visão. Uma ideia mais estruturada das coisas e definida, mais definitiva. Há umas décadas atrás, contudo, nós temos notado uma mudança, inicialmente aí nas esferas acadêmicas, né, de pensamento, e hoje cada vez mais claro na esfera pessoal e na relação da população como um todo. Essa mudança é o que muitos chamam de pós-modernidade. E se eu pudesse mostrar para vocês, falar de algumas características, eu começaria falando principalmente a respeito da noção de relativismo. Hoje em dia, você não tem mais aquela noção de que algo pode ser definido como certo, como é aquilo que você precisa fazer. Algo que antes era definido com base no religioso, lá na Idade Média, depois era definido, seja com base na ciência ou em alguma outra área mais relacionada àquilo, você podia definir o que era ali o certo ou o melhor, ou algo do tipo. Só que na noção pós-moderna você não tem essa definição de fato. Qualquer coisa é aceitável em uma esfera específica. Então, se você quer acreditar em um Deus que existe, pessoal, beleza, é a sua opinião, está tudo certo. Se o Jackson quer acreditar que não, que Deus ele não existe, está tudo bem. O Jackson acredita nisso e vida que segue. Se o Munir quer acreditar que Deus não sei, ele tem um monte de braços, ele vive em um certo monte, está tudo bem. A noção relativista, ela vai não trabalhar com um conceito de verdade de fato, mas com um conceito de verdade individual. Você pensa da sua forma, esse grupo pensa desse jeito, está tudo certo. Pode pensar assim, está tudo bem. As opiniões elas não precisam conflitar para você descobrir o que é verdade. O próprio conceito de verdade ele não existe, né, nesse aspecto. Esse ponto ele vai entrar em todas as áreas ali da relação humana. Em todas as áreas da relação humana. E aí talvez já começo a trazer para ir para os seus filhos, se você começar a pensar um pouquinho. Aquela hora que o seu filho ele olha para algo, mesmo banal, e que você fala, não, isso daqui é assim, e ele olha para você e fala, mas por que é assim? Eu não acho que é assim. Eu acho que do outro jeito também serve. Pode ser também dessa outra forma. Sabe? Porque o fato de você definir algo como verdade, como certo, como melhor, não necessariamente exige que não exista outras verdades, outros certos, outros melhores para ele, ou para qualquer outra pessoa. Essa é uma opinião muito comum hoje em dia, fruto, né, desse contexto. Outro elemento que eu poderia trazer para vocês diz respeito à questão da autoridade, e está muito vinculado com a ideia de relativismo. As novas gerações hoje, frutos, né, dessa era pós-moderna, na qual me incluo, inclusive, ela não aceita a noção de autoridade imputada. Eu fui capelão de escola durante um tempo. O fato de você pode se lembrar talvez, o fato de vir um pastor para falar com você algo no contexto religioso, e infelizmente, às vezes em qualquer contexto, era algo que você já consideraria como algo para se ouvir e para aceitar, e é isso mesmo, ou não? Ou você olharia e falaria, talvez eu escute, ou algo do tipo. Se um pastor chegasse para você e falasse, a Bíblia fala que é isso, ou então, olha, você tem que agir dessa forma, como você reagiria a essa informação? Discutindo ela e pensando, será que é ou não é? Essa é a visão dele, ou não é bem assim, pode ser de outra forma, ou você aceitaria isso como provavelmente o correto? Hoje, não há essa autoridade inerente ao papel do pastor, por exemplo. Ou mesmo do professor, tenho certeza que temos muitos professores aqui. O fato do professor falar algo dentro de sala de aula hoje, não é atribuído automaticamente à ideia de verdade ou de correto. O professor ele falou algo, só que se o aluno ele viu lá no Google que, na realidade, aquilo funciona de uma outra forma ou funcionou de outra forma, aquela outra opinião é também válida.
tanto quanto a do professor. E pode estar tão correta quanto aquilo. A noção de que você, por ser pai, por exemplo, é autoridade para o seu filho, naturalmente, isso tem se esvaziado cada vez mais. Cada vez mais. E foi o que eu falei a princípio. Pode ser que você olhe para isso e fale, mas não, isso não está certo. Eu não estou falando que está. Eu estou falando que é assim. E tampouco estou falando que é para todos. Pode ser que você pense, meu filho não é assim. Isso acontece. Mas, no geral, as pessoas elas são assim hoje. E esse é um ponto relevante porque a gente tem um costume de pegar como funcionaram as coisas no passado, então como nós nos relacionamos com os nossos pais, e achar que o nosso filho vai se relacionar da mesma forma com a gente. E não funciona assim. Se você pensar que porque você ouvir o seu pai simplesmente por ele ser o seu pai, o seu filho vai te ouvir simplesmente porque você é o pai dele ou a mãe dele, você está cometendo um grande equívoco. Infelizmente. Volto a dizer, se eu pudesse mudar isso daí na cabeça de todos eles, eu mudaria. Mas não é esse o caso. Então, olha, nós temos o seguinte, o relativismo, então, de ideias, moralidade e por aí vai. Não tem só um correto, um certo e aquilo e acabou. Nós temos uma rejeição de autoridade imputada. Então, o fato de simplesmente você ter um papel ou uma função de autoridade, isso, para as novas gerações, não te dá necessariamente autoridade. Você necessariamente não é alguém que merece ser ouvido, simplesmente porque você tem um cargo ou porque você acredita que você deveria ser ouvido. Esse é um ponto bem interessante. Depois a gente vai ver como abordar essa questão no dia a dia. Outra informação interessante, e aqui eu já venho talvez para a parte positiva de tudo isso. Hoje, os nossos adolescentes, nós juvenis, adolescentes e jovens, eles têm um interesse e uma necessidade profunda por coerência. Por coerência. Você quer perder um adolescente? Seja incoerente com ele. Você perde ele quase que automaticamente. Porque como ele não tem mais essa noção de autoridade imputada, que simplesmente, meu pai falou e é isso, o professor falou e é isso, o pastor falou e é isso, como para ele existem várias verdades, assim mesmo que ele não reflita profundamente isso, se você for incoerente a ponto dele olhar e falar, mas isso não faz sentido. Ou então, ele está falando de um jeito e está agindo de outro. Ele diz que é isso, mas quando eu paro para ver isso profundamente, isso não está fazendo sentido. Você perde esse indivíduo imediatamente. Imediatamente. E eu falo porque eu converso, inclusive, com muitos dos filhos de vocês. E eu vejo isso na prática aqui, com pouco tempo que eu já estou aqui. Via isso na escola constantemente. Isso na igreja, constantemente, para os que são líderes da igreja. Quando a gente fala uma coisa e age de uma forma diferente, ou a gente fala com uma base esfarelada, assim, que não dá para a gente sustentar aquilo, o jovem hoje em dia, ele olha e fala, mas como? Isso não faz sentido. E realmente não faz. Só que para ele, isso vai ser um sinônimo de rejeição. Se não faz sentido, se não tem coerência, eu não tenho que considerar. Eu disse que é um ponto positivo porque aí entra numa questão. As novas gerações, elas são marcadamente interessadas em uma causa, em algo que traga sentido para a vida delas. E a gente poderia até fazer um mapeamento histórico para tentar entender isso. Porque se você pensar bem, quando a gente pensava em Idade Média, por exemplo, a pessoa ela já nascia e começava a existir pensando a partir de uma cosmovisão religiosa e tal. Então você pensava que você tinha exatamente a vida que você precisava ter, era aquilo que Deus preparou para você, você tem um futuro que Deus preparou para você, e ela já tinha ali algo para poder viver, ela tinha a vida dela clara, definida. Isso foi se perdendo na modernidade, na pós-modernidade então acabou. A pessoa não nasce com algo estruturado nela, algo que, nossa, isso daqui é a razão da minha vida, da minha existência. Para nós cristãos, por exemplo, o cristianismo é a razão da nossa existência. Eu vivo em prol disso, né? O que Paulo falava, o viver é Cristo, morrer é Cristo. Tudo que a gente faz é por Ele. Para o cristianismo você tem essa ideia, só que hoje, naturalmente, as novas gerações não têm. E como é particularmente natural do ser humano buscar isso, eles sempre buscam algo. E é por isso que nós temos gerações extremamente engajadas em um monte de coisas.
algo que para eles pareceu ser coerente. Quer ver um exemplo prático disso? Você tem lá um adolescente, um filho da igreja, cresce na igreja, vai lá e ativo, salinha lá da escola sabatina, cresce, etc. E aí, quando ele vai para a faculdade, ele encontra lá uma ideologia específica, uma luta específica social, e ele se engaja naquilo de uma forma que aquilo é a vida dele. É a vida dele. Porque ele precisa se envolver com algo que dê sentido para a vida dele. E quando ele encontra algo que, pelo menos aparentemente, é coerente, ele se apega àquilo fortemente. E aí entra num problema, que é, a gente veio de um contexto, meus pais vieram de um contexto, em que a gente via até a igreja, e aí eu tinha alguma dúvida sobre religião, sobre Bíblia, sobre céu, ou o que for. Eu perguntava para o pastor ou para o ancião, ele me dava uma resposta direta, às vezes sem muito fundamento, às vezes sem muita explicação, eu aceitava aquilo e pronto. E aquilo ia construindo uma noção que aparentemente para mim estava tudo bem. Quando a gente pega um adolescente hoje, que cresce na igreja, ele pergunta alguma coisa e não tem uma resposta muito boa. Aí ele olha, aquilo não faz muito sentido. Aí ele passa mais um pouco e ele não tem um contato com a Bíblia, ele não tem esse conhecimento, porque ele entende que ele é um filho da igreja, ele cresceu na igreja e está tudo certo. Aí ele vai se batizar porque ele fez o estudinho lá dos desbravadores, e aí ele pode se batizar porque os pais depois vão cuidar dele. Aí os pais pensam, mas eu não preciso me preocupar com isso porque ele está lá na igreja, na escola sabatina e nos desbravadores, nos aventureiros, todo sábado. E aí ninguém ensina mesmo essa criaturinha sobre o que é religião, por exemplo, e aí quando ele chega no momento, ele olha e fala, isso para mim não faz sentido. Eu vivi isso, só que eu não sei o que é isso, e as respostas que eu ouvi são incoerentes. O que eu vou fazer aqui? Nada. Aí ele sai. E aí ele encontra alguma coisa em um outro momento que parece ser coerente, e ele começa a dedicar a vida em prol daquilo. É algo extremamente comum à nossa realidade hoje, infelizmente. Nós já vamos tratar um pouquinho sobre as questões mais práticas. O último ponto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a questão dessas novas gerações. A última característica relevante para nós agora é a seguinte: nós vivemos hoje uma sociedade que é extremamente sensível. Eu usaria o termo hipersensível. Se você fosse lá, eu cresci, eu fui influenciado a religião, né? Primeiramente por uma tia-avó minha, uma senhorinha que tem hoje 84 anos. Uma bênção, um amor de Deus. Ela que me levou desde pequenininho para a igreja. Se você chegar nessa minha tia-avó hoje e falar com ela, por exemplo, ela é adventista do sétimo dia, você virar para ela, por exemplo, e falar, olha, esse negócio de sábado ele não existe, é besteira. Você não precisa pensar nesse negócio de sábado. Você vai arrumar uma briga com ela. Você vai arrumar uma briga. Porque aquilo é um elemento importantíssimo para a identidade dele. E se você for bater naquilo que fundamenta a vida dela, que é a religião, no caso, você vai ter um problema com ela, você vai ter uma briga com ela. Hoje, como as pessoas elas não estão mais necessariamente atreladas à religiosidade, mas elas buscam algo para fazer, para dar sentido para a vida delas, para a existência delas, e isso, enfim, está ali nos mais diversos ramos de colocações, né? A partir do momento que você adentra aquilo e bate naquilo, a pessoa ela sofre e ela resiste de uma forma inacreditável, do mesmo jeito que essa minha tia, se você fosse lá para falar mal da religião dela. As pessoas, inclusive, migraram, o relacionamento religioso que elas tinham com a própria religião, elas migraram para outras causas e outras coisas que agora dão sentido para a vida dela. Então, um exemplo, se você for lá, não estou falando para você fazer, não estou falando que está certo, não estou falando nada disso, mas se você for lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto, a situação que nós tivemos, muito triste, ruim, há algum tempo, daquele senhor que foi espancado em um supermercado Carrefour, se não me equivoco, e até que veio a óbito lá, aquele senhor era negro.
Se você colocasse, por exemplo, comentasse em uma postagem na internet, que fosse, falando, por exemplo, que aquela situação ela foi cruel, foi uma coisa absurda, só que você não via racismo lá, por exemplo. Você acha que foi uma outra situação. Uma pessoa que tomasse essa luta, né, como elemento assim essencial para a vida dela, que dá sentido para a vida dela, ela iria ter um problemaço contigo. Porque você está afetando aquilo que dá sentido para a vida dela. Você está indo contra isso, você está batendo nisso. E isso é algo muito dolorido, muito doloroso. Entende? Por que isso é relevante no contato com os seus filhos, sejam eles já maiores ou daqui a pouquinho os pequenininhos? Você vai notar, ou já tem notado, ou deveria notar o seguinte: mesmo que eles ainda estejam em formação, hoje, talvez por conta do excesso enorme de informação que nós temos, facilidade de acesso, seja pela mentalidade hoje, esses meninos e meninas, eles já têm opiniões. Opiniões, inclusive, que dão sentido, por vezes, à vida deles. Podem ser coisas extremamente banais para nós, mas para eles é extremamente essencial. E se você for bater naquilo, eles vão revidar de uma forma muito forte. Muito forte. Principalmente quando esse bater, ele acontece da seguinte forma, que isso é muito típico de pais. Quando o pai olha para o filho, vê o tamanho da baboseira que ele está falando, o quanto aquilo não faz sentido nenhum. E ao invés dele sentar com o filho e mostrar para ele, ensinar, olha, mas você percebeu esse outro lado? Viu que isso não faz sentido por conta dessa e essa questão? Você entende que esse daqui é um outro melhor caminho ou algo assim? Ele simplesmente ou fala com essas palavras ou age dessa forma. Você não sabe de nada, você é só uma criança. Diante dessa realidade em que as pessoas hoje são extremamente sensíveis àquilo que dá sentido à vida delas, sempre foram de alguma forma, mas hoje isso pode ser qualquer coisa, né? Dado a realidade que a gente está vivendo. Você pegar algo que faz parte da identidade daquela pessoa e você não reconhecer aquilo como pelo menos plausível, você perde aquela pessoa. Você perde o seu filho, perde sua filha, e a sua influência sobre ele é extremamente minada. O problema é, eles não vão deixar de serem influenciados. Eles vão ser. Só que não serão mais por você. Em todo caso, alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Porque eu estou falando demais, né? Fica à vontade. Espera aí, vamos um microfone. Tá bom. Acho que foi. Agora foi, eu acho. Não, não foi ainda. Tá ligado? Tá. Som. Agora foi. Agora foi. Obrigado. Um pouco antes ainda, né, estava pensando aqui naquela questão do abandono da igreja, né? O que acontece? Quando a pessoa nasce na igreja, ela tem o estudo bíblico ali, quando ela é criança, normalmente, foi o meu caso, só que você não tem condição de fazer as perguntas ainda, que vão surgir, que são as difíceis, tá? Então, estou dando o meu exemplo, né? Então, lá para os 15, 16 anos, eu quis fazer um estudo bíblico. E aí não fazia sentido, porque eu já era batizado, eu estava na igreja, né? E todo mundo falava para mim, mas por que você vai fazer estudo bíblico? Você já está na igreja, né? Já sabe o que tem que fazer, já sabe qual que é as coisas. Porque eu tinha muita pergunta. Então, assim, as perguntas vinham, né? Ah, mas por que isso, por que aquilo e tudo mais. E eram coisas que, para mim, eram difíceis né? E as perguntas, elas não vêm na frequência da lição da escola sabatina, ela vem na frequência da sua vida, das suas experiências. Então você fala assim, eles estudam, né? Não estudam, eles fazem um estudo da escola sabatina, ok, mas tem as questões vão aparecendo de uma forma meio diferente, porque cada um tem as suas vivências, as suas questões, enxerga uma pergunta, ouve uma resposta, não vê coerência, gera-se uma nova pergunta e assim por diante. Uma das coisas que me ajudava muito na época que começou foi o Evidências, né? Que começou a ter um pouco mais essa visão mais crítica sobre as coisas de uma forma mais lógica, né? Isso é assim, isso é assado. Então me ajudou bastante na época, né, a retomar a minha vida espiritual.
Mas só dando essa contribuição. Então, a criança, quando ela nasce na igreja, ela vai fazer o estudo bíblico, é totalmente válido ela se batizar ainda criança, mas tem que tomar esse cuidado que lá no final, depois, ela vai precisar tirar algumas dúvidas, porque ela vai ter condições de fazer pergunta que, quando ela tem 10 anos, ela não sabe fazer ainda. Então, é importante que a igreja entenda essa questão e realmente dê essa atenção. Para mim, no caso lá, foi meio assim, né, por que você vai fazer isso tudo? Você já está na igreja? Tantos anos na igreja, né? Oi? Eu acabei saindo porque, para mim, realmente era o que aconteceu, não fazia sentido. Tinha perguntas e as perguntas, elas... E a gente tem que lidar de uma forma saudável com as perguntas, né? Assim, obviamente que não eram coisas assim, que não eram ofensivas e tudo mais, mas eram delicadas, eram coisas assim que, se você não tem cuidado na hora de responder, né? Não se aprofundar, e aí eu acho que vem bem importante o que você falou da questão da coerência, porque os jovens, eles são muito, assim, eles são difíceis, é difícil conquistar, né? Quando você está ali com um monte de hormônio e tudo mais, o cara quer pensar, quer fazer. Então, só dando essa contribuição, né, que o estudo, às vezes, claro, vai culminar num batismo, ele tem 10, 11 anos, mas lá com 15, 16, 18, vão vir mais perguntas e a igreja tem que estar preparada para isso aí. E esse é um ponto, irmão, porque assim, a gente está falando hoje especificamente a respeito da evasão eclesiástica, então a pessoa sair da igreja. Mas entenda que esses princípios, eles envolvem todos os aspectos da vida. Mesmo se você não tiver interesse que seu filho ele continue numa igreja, se você quiser ter um relacionamento com ele, a gente tem que considerar esses pontos. E o que você colocou é extremamente válido. Porque esse que é o ponto. Se a gente pudesse resumir a situação que a gente vive hoje, eu resumiria da seguinte forma. Diante de um contexto que a gente tem pessoas, nas novas gerações, né, adolescentes, juvenis, jovens, que enxergam a verdade como relativa. Então, a verdade ela tem que fazer sentido para mim, porque senão uma verdade simplesmente faz sentido para você não me é útil. Uma pessoa que não aceita uma autoridade imputada, apenas conquistada, mesmo se você for pai, pastor, professor ou qualquer outra coisa. Uma pessoa que não aceita um discurso incoerente, não toma aquilo como verdade para ele. Diante desse cenário, a pessoa ela cresce num contexto religioso, ela vai crescendo e se desenvolvendo ali, e enquanto ela não tem independência de romper com aquele laço, e ela não encontra também, ou ela não encontra, né, um outro contexto de vida para ela, ela vai se mantendo ali. Mas a partir do momento que ela encontra isso, aquilo não faz sentido. É como o irmão comentou, eu posso perguntar para vocês, os que foram advertidos de berço, ou os que viram suas crianças crescerem. Quanto a gente estuda, o quanto a gente passa dessa noção bíblica de doutrina para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Eu te falo que, na perspectiva de igreja, eu sou filho da igreja, eu cresci na igreja. E na perspectiva de igreja, tudo que eu tive da igreja, além dos sermões e das lições da escola sabatina, foi basicamente os estudos que eu fiz como desbravador, e etc., que são extremamente simples, como o irmão comentou. E se fosse depender apenas disso, posso garantir para vocês, irmãos, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Não como pastor, ao menos. Não estaria. Porque isso não é necessário, é importante para aquele contexto, só que não é o suficiente. Não para manter as novas gerações dentro da igreja. Não é. Então entenda o seguinte, se você quer fazer alguma coisa para que seu filho se mantenha na igreja, para que seu filho te escute, para que ele te considere, seja não necessariamente na igreja, ou em outras questões que você acha importante, você precisa considerar que ele funciona de uma forma extremamente diferente de você, que o modelo anterior que você viveu, que você foi doutrinado, que você foi criado e etc., não funciona para ele, e que o último ponto, principal, você precisa se esforçar. A gente tem um ponto positivo. Diante desse cenário, um jovem que conhece e entende a mensagem cristã, um jovem que entende a importância disso, ele não abandona a fé. E ele faz um estrago no contexto dele, um estrago bom. Porque ele luta naquilo, como eu falei, é a causa da vida dele, ele entendeu a lógica disso. E mais uma vez eu falo, talvez como pessoa, eu vivo para isso. Porque para mim isso fez sentido ali no passado. Quando eu precisei discutir essas questões. E eu vejo por diversas vezes, aqui na igreja nós temos pessoas assim, jovens assim, que entenderam isso lá no passado e que hoje vivem em prol disso.
Que se você vir aqui na sexta-feira e sair daqui no domingo, você vai ver que ele passou mais tempo aqui nessa igreja do que em casa. E se você for lá na casa dele, você vai ver que ele está mexendo mais com coisa da igreja do dia a dia do que qualquer outra coisa, até mais do que trabalho. Eu falo isso porque eu recebo mensagem diariamente deles, mexendo com coisa da igreja. A gente tem jovens assim. E a gente tem jovens também que até estão aqui, mas eu não sei até quando. Simplesmente porque isso não faz sentido para eles. Não faz. E a gente tem uma contribuição como igreja para isso. Como igreja, como pastor, eu tenho uma contribuição que eu posso dar. Só que aí entra um ponto, e por isso que eu estou tratando desse assunto aqui com vocês. A contribuição principal, ela acontece no lar, em casa. Ela acontece com vocês. E eu falo, como eu disse para vocês, que se eu não tivesse tido isso, eu falo exatamente da minha mãe. Se minha mãe não tivesse lá trabalhado comigo no conhecimento que ela tinha, que não era completo, provavelmente eu não estaria aqui com vocês. Vamos entrar, deixa eu ouvir primeiro, se alguém quiser comentar, perguntar, fiquem à vontade, senão a gente já entra, talvez numa questão mais prática, de como eu sugiro a vocês, diante dessa realidade, em parâmetros gerais de como agir. Tá bem? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente seguir? Se quiser, fique à vontade. Senão nós já seguiremos. Não? Então tá bom, vamos seguir então. O primeiro ponto, importante, vamos resumir. Lembre o seguinte, o modelo então anterior que você viveu, de simplesmente você dar a resposta rápida, simples sobre aquilo, e o menino vai aceitar e acabou, isso não funciona. Não funciona. Raramente você vai ter algum que ainda vai aceitar isso. Outro ponto, a moral religiosa, a noção de cristianismo, não vai ser mantido simplesmente porque ele está ali e viveu aquilo a vida inteira. Quando ele vê algo que faz mais sentido para ele, ele vai sair daqui. Naturalmente, ele vai sair. Outro ponto, você simplesmente por ser pai, eu simplesmente por ser pastor, ou simplesmente o professor na escola por ser professor, não vai necessariamente ser autoridade na vida dessas crianças e adolescentes. Não vai. Só vai ser se ele conquistar isso. Vou falar. E eu volto a dizer para vocês, como eu falei desde o início. Você pode não achar que isso é bom. Você pode não achar que eles tenham direito de pensar assim. Mas o fato é, eles pensam. Eles agem dessa forma. E a gente tem que lidar com isso. E, finalmente, que sem coerência em algo, não há adesão ou aceitação de alguma coisa. Não nas novas gerações. Vamos para sugestões, então. Como lidar ali, se você quiser manter seu filho, sua filha na igreja. E já vai entendendo desde o início. O que eu vou falar para você dá trabalho. Dá trabalho. Custa. E aí você vai ter que pensar se vale a pena. Você vai ter que pensar. Porque dá trabalho. É mais fácil a gente simplesmente ir vivendo como a gente costuma viver e tudo certo. É mais fácil. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Você precisa conquistar a sua autoridade. Isso pode parecer meio absurdo. Eu falar com pais que eles precisam conquistar a autoridade diante dos filhos. Mas é a realidade que a gente vive hoje. Poderia ser absurdo também eu falar como pastor que eu preciso conquistar minha autoridade diante dos membros da minha igreja. A maioria de vocês são membros da minha igreja. E eu sei que até vocês pensam assim. Porque se eu vier aqui falar um monte de besteira, ou então não mostrar para vocês que eu sou digno da confiança de vocês, mesmo vocês que não têm a mesma mentalidade das novas gerações de hoje, vocês já vão me olhar meio torto. E não vão considerar tantas coisas que eu falo. Nós precisamos conquistar hoje a autoridade diante deles. E isso não funciona por imposição, como eu mencionei. Isso funciona por qualificação. O que isso quer dizer? Você precisa mostrar para aquele juvenil, para aquela juvenil, para aquele adolescente, para aquele jovem, que você tem condições de orientar eles sobre algo. Que você tem capacidade disso. E isso funciona a partir de um todo, em que você é capaz disso, e além disso você interage com ele, vive com ele a ponto de considerar as opiniões dele, considerar aquilo que ele acha, aquilo que ele sente como válido, mesmo se você discordar abertamente. Entendeu? Você precisa se mostrar qualificado e, além disso, você precisa se relacionar com ele.
Porque uma pessoa que ele não conhece, que não se relacionou com ele não vai se abrir, ele não vai considerar, e para ele vai até respeitar no sentido simples da palavra, né? Não vai gritar, às vezes vai também, mas às vezes não vai gritar, não vai falar nada assim, mas não vai te ouvir. Ele não vai. E mesmo que você discorde, volta a dizer, e fale, não, mas ele não deveria sentir assim. O que é melhor, você discordar do seu filho de uma forma como ele já é, ou você considerar isso, e mesmo sabendo que não deveria ser assim, você falar, eu vou usar isso para poder influenciá-lo para o caminho correto. É um ponto para pensar. Então, assim, o processo de conquista de autoridade, ele funciona dessa forma. Você se mostra capaz e se mostra relacional. O outro ponto que eu mencionei sobre a questão da hipersensibilidade, né, da questão do quanto eles padecem pela falta de reconhecimento. Se você não mostrar para o seu filho que o que ele fala ou pensa é algo reconhecido por você, mesmo você discordando, e esse é um ponto muito digno dessas novas gerações, eles não precisam que você concorde com eles. Eles precisam que você ouça eles como alguém que tem uma opinião. Entendeu? Você não precisa concordar. Posso dar um exemplo para vocês. Como capelão da escola, certo dia eu estava sentado, eu ficava na capela o dia inteiro, atendendo. Quando estava fazendo capela ou fazendo culto, algo assim, estava atendendo alunos que iriam lá o tempo todo. Aí eu sentado, veio um rapaz, conversava com ele direto. Aí ele veio falar comigo que a avó dele estava surtando, a avó dele era adventista, né, religiosa, estava surtando porque em 2 dias ele iria ter um encontro com um outro rapaz. E ele falou, eu falei, entendi. Aí ele olhou assim para mim, aí ele falou mais um pouco assim, eu falei, cara, você me deixa te falar qual que é a visão bíblica sobre homossexualidade? E também, para eu tentar só te dar uma luz do que pode estar passando na cabeça da sua avó para você tentar reconhecer ela. Ele falou, não, tudo bem, manda ver. E eu falei, é um assunto extremamente polêmico, extremamente difícil você tratar hoje em dia. Falei com ele a respeito disso, de como a Bíblia ela enxerga. E, biblicamente falando, a homossexualidade é algo que você deve evitar, que você não deve praticar. É algo que você, enfim, tudo aquilo que mais ou menos você sabe. Não é o ponto que a gente vai tratar agora. Então, diretamente, eu me opus à opinião dele. Diretamente, eu não fiz rodeios. Mas eu apenas apresentei como uma opinião bíblica e etc., considerando a opinião dele, e a gente terminou aquela conversa numa paz. No outro dia ele foi lá de novo para conversar comigo, para me ouvir, etc. O que ele fez exatamente, eu não sei, aí é com ele. Mas entende, mesmo um assunto extremamente complicado como esse, eu tive a liberdade de tratar com ele. Só que se eu olhasse para ele diretamente e falasse, olha, se você fizer isso, você vai queimar no fogo do inferno, eu não teria tido nenhuma oportunidade para poder orientá-lo, para fazê-lo pensar. Entende? E aí eu volto a te perguntar, o que vale mais a pena? Eu ser o certo, né, e mostrar autoridade perante o meu filho, que ele precisa engolir essa autoridade, ou eu ter capacidade de orientá-lo para ele tomar boas decisões? O que vale mais a pena nessa balança? Então, assim, o ponto que eu mencionei esse processo de conquista de autoridade, ele funciona basicamente assim, você se relacionando com a pessoa, se mostrando qualificado, e o fato de você ser pai dele já mostra qualificação para ele, ou mãe, no caso, né? Pai no sentido genérico, você já é qualificado, só que, além disso, você precisa se relacionar com ele, e além de se relacionar, essa relação ela deve acontecer a partir do processo em que você reconhece nele alguém digno de ter uma opinião, mesmo que você discorde. Você não precisa concordar. Você pode deixar claro para ele que você discorda, que você acha que um outro caminho é melhor, que você pensa dessa outra forma. Você pode até, dependendo da idade dele, falar, olha, eu entendo a sua opinião, beleza, penso dessa outra forma e etc. E, bom, eu sou seu pai, então hoje você vai fazer desse jeito. E colocar como você vai colocar para ele fazer, dependendo da idade dele, obviamente, tal. Você já é casado, está fora de casa, não tem como você fazer isso, mas estando na sua casa, enfim, você pode até agir assim e seu filho ainda vai te aceitar, te ouvir. Mas não se você simplesmente olhar para ele, mesmo não falando, você agir de uma forma em que diga, você não sabe de nada, você é só uma criança.
Diante desse processo em que você conquista essa autoridade, reconhecendo as capacidades, as ideias dele, mesmo que você discorde daquilo, aí entra em um ponto. Como manter, então, ele na igreja ou em outra ordem de pensamentos que você queira? Como fazer isso? 2 passos, principalmente, que são difíceis. Um mais fácil que o outro, mas são difíceis, mas que você precisa fazer. O primeiro deles, que é o mais fácil, aproxime-o de um contexto próprio àquilo que você quer. Aproxime-o de um contexto próprio. Porque, como eu falei, ele vai ser influenciado. Isso é extremamente natural. Todos nós fomos e seremos. Ele vai ser influenciado. Então, você quer que ele cresça com influências mais positivas para o lado daquilo que você acha que é o correto? Coloque ele em contextos como esse. Então, você quer que ele seja religioso, que ele saiba da Bíblia, etc. A igreja tem um monte de coisas para isso. Tem lá a escola sabatina, tem lá o clube de aventureiros, tem lá o clube de desbravadores, tem lá os pequenos grupos da salinha da escola sabatina. Tem um monte de coisa. Só que, às vezes, os pais eles não se ligam para a importância disso e ficam afastando as crianças desse contexto. E isso é extremamente danoso. Porque tirar do contato com isso, principalmente entre pares que pensam da mesma forma, que vão estruturar relações ali para a vida, pautadas nesse contexto, você tirar ele disso é mostrar para ele que ele vai ter outros contextos para poder se inserir, porque nós somos seres sociais, né? Então você vai se relacionar naturalmente e ele vai buscar algo. E se você não oferecer algo, ele vai buscar um outro caminho. Isso é natural. Eu poderia contar milhares de histórias para vocês. Da perspectiva, talvez, de diretor de clube, de coordenador, o que for, de crianças ali que os pais foram lá, deram, enfim, não priorizavam os clubes, por exemplo, não priorizavam as atividades da igreja, e aí tirava tudo que ia dar de castigo, era nesse sentido, não vai então para essa coisa, não vai para aquilo. Não priorizava o contato dele com a igreja, quando piscava o menino não estava mais lá. Porque ele fazia relações lá na rua, com os amigos da escola, com outros tipos de atividades, e ele se envolvia naquilo. Simplesmente porque ele era relacionado em outras coisas, não nas coisas da igreja, e além disso, a segunda parte que eu vou comentar logo mais, que é a mais importante, não acontecia. Tem um ditado que fala que loucura é você tentar fazer uma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Isso tem um paralelo muito bom com um texto bíblico que eu menciono direto, então é capaz de você já ter me ouvido falar isso, que é quando Deus ele chega até Caim, menciono várias vezes, chega até Caim, Caim ofereceu um sacrifício que não foi o que Deus pediu, e ele estava revoltado da vida. Aí Deus vira para ele e fala, por que você está revoltadinho? Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Se você fizer o que é errado, não vai dar certo. E é aquele ponto, eu sei que o que eu estou conversando com vocês dá trabalho. E se você esperar um resultado diferente para uma ação em que você ignore isso e haja de qualquer jeito, infelizmente, as chances disso acontecer são mínimas. Eu falo, por exemplo, de o tanto de pais que eu vi tirar meninos de desbravadores, aventureiros das atividades da igreja, e que depois os meninos estavam lá fora da igreja, abertamente fora da igreja, e às vezes os pais iam junto. Segundo ponto, e o mais importante, apresente para o seu filho uma visão coerente do que é cristianismo. Esse é o ponto mais importante. Coerente em 2 aspectos. O primeiro, internamente no sentido da doutrina. Então você precisa ensinar para o seu filho o quanto o cristianismo é uma crença lógica, racional, coerente e muito bem fundamentada. E é. Se você não tem certeza disso, irmão, você precisa estudar para poder conhecer isso você primeiro, para depois passar para o seu filho. Não tem nada, nenhuma ideologia, nenhuma doutrina, não tem nada nesse mundo que traga mais sentido para a vida de alguém de forma completa, lógica, coerente do que o cristianismo. Não tem. E se você não tem certeza disso, depois me procura, a gente estuda junto, para que você tenha certeza disso e você possa passar isso para o seu filho. Porque se você passar isso, essa coerência, essa estrutura, o seu filho ele não vai abandonar. E ele vai olhar aquilo e vai lutar com todas as forças para poder fazer aquilo ser real.
É evidente que estamos tratando aqui em questões genéricas. Há sempre desvios, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem desvios ali de filhos que você não vai fazer isso, ou uns pais não vão fazer isso, e que ainda assim ele vai para um caminho maravilhoso. E tem filhos que você faz isso, e que ainda assim vai para um outro. Adão é um ótimo exemplo disso, né? Quer um pai melhor do que Deus? E Adão fez uma besteira enorme, né? Então, é evidente, tem exceções. Mas, no geral, é assim que acontece. Então, coerência interna de você apresentar isso para ele, e não tem outro caminho, é Bíblia, é estudar a Bíblia. Porque o que é feito aqui na igreja não é o suficiente para ele. A gente pode até fazer, se você olhar para mim e falar, pastor, vamos fazer uma classe para poder explicar esses pontos para ele, eu estou contigo. A gente marca, a gente faz e etc. Estou contigo. Só que, embora seja extremamente importante o que acontece aqui na igreja para a vivência social, para poder ir continuando e etc., se você quiser que ele seja um cristão que enraize isso, você precisa fazer muito em casa também. E é estudando a Bíblia. Orientando ele a estudar, ajudando ele, tirando as dúvidas, não simplesmente responder de qualquer forma para que o menino pare de perguntar, né? Mas realmente dar uma resposta lógica, pesquisar aquele assunto, procurar lá o ancião, o pastor da igreja para te ajudar a apresentar isso, e se não for suficiente, pesquisar mais, não simplesmente levar assim como se não fosse relevante. E o último ponto de coerência é a coerência entre ensino e prática. Porque, como eu falei, se você tentar falar alguma coisa para uma criança dessas e fazer diferente, você perdeu elas. Perdeu. Completamente. Porque talvez até numa postura de rebeldia, porque você falou algo e ele viu a incoerência e falou, também vou fazer o contrário. Acontece muito. Então, se você quer que seu filho seja assim, você precisa ser. Esse que é o ponto. Você precisa estudar profundamente a Bíblia, entender essa questão profundamente. E por aí vai. Como eu falei, queridos, e a gente já vai encerrar com isso, a não ser que alguém queira comentar alguma coisa, não é fácil. Isso não é simples. Custa. Dá trabalho passar um sábado inteiro aqui na igreja, com as crianças lá na escola sabatina, chegar cedo para eles, aqui no caso é o contrário, né? Chegar cedo para o culto, depois deixar na escola sabatina, não ir para casa, já comer e ficar tranquilo. Depois trazer aqui para a reunião dos desbravadores, vir para o refo, aí depois voltar para os aventureiros, voltar lá para outras atividades. Hoje mesmo os pais desbravadores aqui já vão ficar para mais uma investidura, logo quando terminar isso daqui. Não é fácil, dá trabalho. Levar lá no PG na sexta-noite, quando eles se juntam lá, só os meninos e tal, para poder fazer alguma coisa, sei lá, e ter que gastar gasolina para levar. Dá trabalho, custa. As mensalidades do clube custam, os uniformes do clube custam. Custa, dá trabalho. Dá trabalho você ter que incentivar ele a estudar a Bíblia. Você estudar a sua Bíblia para poder ajudar ele. Dá trabalho você fazer culto familiar com ele. Dá trabalho tudo isso. Só que entenda que daqui 5, 10, 15 anos, a depender da idade da sua criança, o que ele vai se tornar vai depender muito do que você fez agora. Desse trabalho que você teve. E muito. Como eu falei, eu não posso te falar na postura de pai, mas eu posso falar na postura de filho. Todas as noites lá que minha mãe juntava eu e minha irmã para poder estudar a Bíblia, fazer o culto familiar, quanto ela incentivava a gente a estudar a lição, chegando na sexta-feira e fazendo competição lá com a gente, com bala, porque a gente não tinha dinheiro para comprar mais nada, e premiando lá. O quanto ela motivava a gente para estar no clube, o quanto ela motivava a gente para estudar a Bíblia. Então, eu brinquei com o pessoal lá dos mãos ajudadoras, né? Que na idade deles eu tinha lido a Bíblia completa 2 vezes. Porque desde que eu aprendi a ler, eu faço o ano bíblico. Que minha mãe incentivava a gente profundamente, e incentivava coisas que a gente gostava. Olha, se você fizer o ano bíblico, no final do ano eu te dou uma bicicleta. É uma criança, para mim, uma bicicleta naquela época era uma coisa assim, incrível. Isso dá trabalho, custa. Só que hoje, como eu falo, né, minha mãe ela pode colher os resultados disso. Eu digo tudo isso porque não vai demorar muito. Eu encerro com essa ideia. Jesus ele vai voltar. E você pode ter feito grandes coisas nessa vida, maravilhosas.
Você pode ter levado um monte de gente para Jesus. Você pode ter salvado um monte de gente da fome. Você pode ter feito coisas grandiosas. Mas a maior missão que Deus te deu na sua vida foi criar a sua família. Foi criar essa criança que Deus colocou para você. E quando Jesus voltar, você vai ter que prestar contas a Ele sobre isso. Todo esse custo e esse trabalho, ele pode valer a pena. Ele vai valer a pena. Mas vai depender de uma escolha sua. Então, para aqueles, principalmente, que são pais só de aventureiros, aproveita o momento. Que ele está crescendo, aí você consegue já pegar e ir fundo. Aqueles que já passou um pouquinho mais, Deus ele ajuda, mas você precisa se esforçar. Senão, o natural pode ser que seja diferente. Mas o natural é, quando ele fizer lá seus 18, 16, 18, 20 anos, ele vai estar fora daqui. E eu vou ouvir de vocês, como eu ouço de muitos irmãos, que vem, que a gente abraça, chora junto, e vai lá atrás, vindo pedir, pastor, ora pelo meu filho, visita o meu filho, ajunta ele aqui nos jovens. E a gente faz, e a gente vai fazer. Só que se você não quiser precisar disso, você tem um outro caminho. Mesmo que dê trabalho. Irmão Jackson, eu oro para encerrar, o senhor fala alguma coisa, como é que a gente faz? Alguém tem alguma pergunta para o pastor? Comentário também. Comentário. Se discordar de mim, pode falar, eu estou, para mim, tranquilo. Fique à vontade. Sim, podemos... Só um minutinho. Oi, eu queria saber, assim, porque a minha filha está no Aventureiros, né? E ela está na fase agora de Harry Potter, começar a querer ler esses livros, Halloween, Carnaval. E eu acho que o caminho seria esse mesmo. Que como que a gente, da melhor forma, assim, é envolvendo na igreja e não contrariando? Irmã, o contrariar, como eu mencionei, o contrariar não é um problema para essas gerações. É a forma como você contraria que pode ser um problema ou não. Esse é um ponto. Então, assim, não é você, eu não estou pregando para vocês serem permissivos, de falar, não, vai lá com tudo. Não é isso. É o seguinte, você pode contrariar o seu filho, mas tenha fundamento para contrariar. Entende? Se você acha que aquele ponto ele não é o melhor, senta com a sua filha e conversa, olha, isso daqui não é bom por conta disso e disso. Olha, contraria isso e isso da vontade de Deus. Apresenta isso e isso como negativo. Esse é um ponto. Contrariar é algo necessário, é função dos pais. Um pai que é extremamente permissivo, que permite tudo, ele afunda com o filho. Contrariar é positivo. É só contrariar, como eu mencionei, a partir de coerência com uma boa fundamentação. E não simplesmente por dizer, não, isso é do diabo. E pronto. Porque ele não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Esse é um ponto. E aí a gente poderia falar em um outro momento exatamente, especificamente sobre a questão de consumo cultural. A gente pode conversar. Só que um ponto e aí falar assim só para vislumbrar o seguinte, a Bíblia ela tem um princípio que é o seguinte, nós somos transformados a partir da contemplação. Nós somos transformados a partir da contemplação. Aquilo que você convive forma muito de quem você é. Entende? Então, é um dos pontos que eu mencionei. Se você aproximar ela de outros produtos culturais, por exemplo, que você crê que são benéficos para ela, ela vai começar a trocar um pelo outro. Se você inserir ela em outros eventos, em outros contextos, ela vai começar a trocar um pelo outro. E isso acompanhado de uma conversa em que, como eu mencionei, você discorda dela, você orienta de uma forma diferente, mas com fundamento, com coerência, vai dar certo. É evidente que, em alguma medida, vai ficar a característica da pessoa. Ela vai tomar as decisões também. E quanto mais velhas as crianças vão ficando, elas vão tomar as próprias decisões. E Deus, ele respeita as nossas decisões. Como pais, a gente também tem que respeitar depois, quando vai ficando mais velho. Isso é óbvio. Mas, inicialmente, esse é o processo. Não ser permissivo, a gente discorda, não tem problema com eles discordar. É discordar da forma correta. E o segundo ponto é inserir em outros contextos. E aí há uma transferência para isso. Tá bem? Quer comentar alguma coisa, irmã Lenice?
Desistiu? Rapidinho. O que eu tento passar para as meninas lá em casa a mais velha está com 14, né? O conceito do quão real Deus é na vida delas. Porque se elas não sentirem, não verem Deus atuando, eu acho que elas não vão conseguir ter uma dimensão lá fora. Né? Porque eu falo, a hora que você estiver lá fora, na faculdade, você encarar o mundo, porque hoje você tenta segurar na sua redoma aqui dentro, mas lá fora é completamente diferente. Então, filha, Deus está ali, Ele está te olhando, você já sabe o que é o certo, o que é o errado, você conhece o bem e o mal, e lá fora tem coisas que você ainda não conhece, mas assim, a gente tenta passar tudo que existe, né? Tudo, né? Quase tudo, né? Então, eu falo assim, até ali eu vou com você, dali você vai ter que ir sozinha. Mas, assim, você pode estar com 30 anos, se eu tiver que dar um chinelo lá no bumbum, eu dou. Não vem que eu não tenho vergonha, não. Tá com seu namorado do lado, eu vou chamar atenção, eu vou. Mas ela precisa ter uma experiência. Quando você não tiver aquela experiência real que a gente teve, quando eu também fui batizada, eu não tinha uma experiência real com Deus, ela veio depois. Aí sim, porque eu falava quando eu tinha 14, 15 anos, eu vou para a igreja quando eu for velhinha, idosa, né? Eu vejo só velhinhos na igreja onde eu frequentava, era católica, né? Só tem idoso, eu também vou só para a igreja quando eu for nessa idade, né? E não foi isso que Deus mostrou para mim, Ele mostrou que eu tenho que ir antes. Então, esse é o testemunho que eu dou para ela. A gente precisa de Deus agora, porque para a gente sair é muito fácil, eu mostro, é muito fácil para sair. Né? Lá fora o atrativo é muito maior, só que não é o atrativo de Deus, não é o que Ele quer de você. Então, eu tento passar isso. Também não sei nem se está certo, né? Pastor, eu queria salientar que às vezes nós queremos que os nossos filhos fiquem na igreja, gostem da igreja, mas depende muito do relacionamento também da família em si com Deus e esse valor. Ontem, por exemplo, eu fiquei assim, pensando o que fazer naquele momento. Meu filho chegou do trabalho, né? E ele falou, olha, eu tenho que estar na igreja às 18 horas em ponto. Você sabe o que é isso? Então, ele saiu, aí a gente orou, mas não fizemos aquele culto familiar, porque ele veio ajudar. Aí, esperamos voltar em família, para a gente jantar. Demorou, mas a gente tem esse costume. Então, nossa, eu queria agora fazer um culto, está em família, tem que levar para a igreja. E tivemos que levar. Viemos, né, meu marido veio, ele foi com o tio de volta. Mas o que eu quero salientar é que, assim, se você está envolvido na igreja, mesmo não sendo a pessoa mais perfeita, né, porque todos nós não somos, eles aprendem essa coerência entre o Deus que você serve e o Deus que você está apresentando para eles, né? Então, assim, e a amizade. Talvez alguns aqui não sejam pais ainda de adolescentes. Eu só tenho que agradecer a Deus porque não estou tendo problema na adolescência dos meus filhos. Pelo contrário, eles continuam na igreja, felizes, sendo líderes. Então, assim, vale a pena, mas esse contato, esse convívio de conversar, né? Chegar e conversar desde pequeno, desde a escola, como que foi o dia, o que aconteceu e que não. Então, é bacana você, de repente, ser alguém ali, que o teu filho leve os problemas e dialogue com você, a, de repente, conversar com outra pessoa, porque se ele não encontrar na família, ele vai para outro lugar, sim. Então, essa contribuição. Obrigado, irmã. E é esse ponto, isso é muito real. É muito real. Ainda mais para as novas gerações hoje. Se você não considerar essa coerência, essa vivência, você perde. Perde ele. E abertamente, para ele vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. Porque ele funciona assim.